que estão sentados nos templos ou mosteiros, nas cavernas no Himalaia, são simplesmente escapistas. Renuncie, mas não há necessidade alguma de escapar. Renuncie e continue aqui. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Permaneça na multidão e permaneça sozinho. Faça 1001 coisas, faça tudo o que for necessário, mas nunca seja o fazedor. Não acumule ego, isso é tudo. Não há nada de errado em ser mundano. Seja mundano, e ainda assim permaneça no mundano. Essa é a própria arte, a arte de viver entre dois opostos, de equilibrar-se entre dois opostos. É um caminho muito estreito, como um fio de navalha, mas esse é o único caminho. Se você perder esse caminho, você perderá a verdade. Permaneça aqui agora nesse mundo, continue seu caminho e continue com uma profunda risada em seu ser. Dance seu caminho para Deus. Cante seu caminho para Deus. O único poeta do amor e do riso. Amado mestre, em um mundo dominado pelo ódio e pela hostilidade, pela tristeza e pelo sofrimento, você parece ser o único poeta do amor e do riso. Isso não é hilariante? É hilariante, mas alguém tem que começar. Nós queremos que o mundo seja menos sério e mais sensível, sincero, é claro, mas nunca sério. Nós queremos que o mundo saiba que o senso de humor é uma das qualidades mais fundamentais de um homem religioso. Se você não puder rir, você perderá muitas coisas na vida, você perderá muitos mistérios. Sua risada faz de você uma pequena criança inocente, sua risada une você com a existência, ao barulho do oceano, às estrelas ao seu silêncio. Sua risada faz de você a única parte do mundo que se tornou inteligente, porque somente pessoas inteligentes podem rir. É por isso que os animais não se podem dar ao luxo de rir, eles não têm a inteligência necessária. E como a seriedade sempre tem sido considerada quase uma necessidade para a respeitabilidade, todos se tornam sérios. Não é que as pessoas sejam sérias por alguma razão. Mas agora isso se tornou uma segunda natureza, elas se esqueceram completamente que a seriedade é uma doença, que isso significa que o senso de humor está morto em você. Caso contrário, a vida é tão cheia de coisas divertidas por todos os lados. Se você tiver senso de humor, você notará que não existe tempo para ser triste, a todo momento uma coisa está acontecendo em algum lugar. Minha missão é seguramente trazer o riso de volta a toda a humanidade, que se esqueceu. E quando você se esquece do riso, você sempre se esquece das canções, se esquece do amor, se esquece da dança. Não é que você somente se esqueça do riso. O riso tem sua própria combinação de qualidades, exatamente como a seriedade tem sua própria combinação de qualidades. Esqueça-se do riso e você se esquecerá do amor. Com uma cara triste, como dizer a uma mulher, eu te amo. Você terá que sorrir um pouquinho. Com uma cara séria, você não pode dizer nem mesmo a coisa mais insignificante. As pessoas estão levando tudo tão a sério que isso se tornou um peso para elas. Aprenda a rir mais. Para mim, o riso é tão sagrado como a oração. Touro Boi. Uma das coisas mais cruéis que se pode fazer ao homem é torná-lo triste e sério. Isso tem que ser feito, porque sem tornar o homem triste e sério, é impossível fazer dele um escravo em todas as dimensões da escravidão, espiritualmente, um escravo em relação a algum deus fictício, algum céu e inferno fictícios, psicologicamente, um escravo, porque a tristeza, a seriedade não são naturais. Elas têm que ser impostas à mente, e a mente se fragmenta, é despedaçada. Um escravo fisicamente também, porque um homem que não pode rir, não pode ser realmente saudável e total. O riso não é unidimensional, ele tem todas as três dimensões. Quando você ri, seu corpo participa, sua mente participa, seu ser participa. No riso as distinções desaparecem, a divisão desaparece, a personalidade esquizofrênica desaparece.
Mas isso era contra aqueles que queriam explorar o homem, os reis, os padres, os políticos calculistas. Todo o esforço deles era para tornar, de alguma maneira, o homem mais fraco, doente. Torne o homem miserável e ele nunca se revoltará. Tirar o riso do homem é tirá-lo à própria vida. Tirar o riso do homem é castração espiritual. Você já observou a diferença entre os bois e os touros? Eles nasceram iguais, mas os bois foram castrados. E, a menos que eles sejam castrados, você não poderá usá-los como escravos para carregar as suas cargas, para puxar as suas carroças. Você não pode colocar touros na frente de seu carro. O touro é tão poderoso, que é impossível mantê-lo sob controle. Ele tem uma individualidade própria. Mas o boi é um eco muito distante do seu ser real, apenas uma sombra. Você o destruiu. Para se criar escravos, o homem foi destruído da mesma maneira. O riso tem sido continuamente condenado como infantil, insano. No máximo lhe é permitido sorrir. A diferença entre o sorriso e o riso é a mesma do touro para o boi. O sorriso é somente um exercício dos lábios, é somente um maneirismo. A gargalhada não conhece maneirismo algum, etiqueta alguma, ela é selvagem, e sua selvageria tem toda a beleza. Mas os poderes constituídos, quer de dinheiro, quer de religiões organizadas, ou dos governantes, todos estavam de acordo em um ponto: o homem tem que ser enfraquecido, tornar-se miserável, ser amedrontado, tem que ser forçado a viver numa espécie de paranoia. Só assim ele se ajoelhará diante de estátuas de madeira ou de pedra. Só assim ele estará pronto para servir qualquer pessoa que seja poderosa. A gargalhada traz sua energia de volta para você. Todas as fibras de seu ser se tornam vivas, e todas as suas células começam a dançar. O maior pecado cometido na Terra é que o homem tem sido proibido de rir. As implicações são profundas, porque quando você é proibido de rir, certamente é proibido de ser alegre, é proibido de cantar uma canção de celebração, é proibido de dançar por pura alegria. Ao ser proibido do riso, tudo o que é bonito na vida, tudo o que faz a vida bonita e digna de ser vivida e de ser amada, tudo o que dá sentido à vida é destruído. E a estratégia mais feia usada contra o homem. A seriedade é um pecado. E lembre-se, a seriedade não significa sinceridade. Sinceridade é fenômeno completamente diferente. Um homem sério não pode rir, não pode dançar, não pode brincar. Ele está sempre se controlando. Ele foi criado de tal maneira que se tornou um carcereiro de si mesmo. O homem sincero pode rir sinceramente, pode dançar sinceramente, pode alegrar-se sinceramente. Sinceridade nada tem a ver com serenidade. A serenidade é uma doença da alma, e somente almas doentes podem ser convertidas em escravos. E todos os poderes constituídos precisam de uma humanidade que não seja rebelde, que não esteja desejando muito, quase mendigando, seja escrava. Na realidade, somente as crianças são encontradas dando risadas e gargalhadas, e os adultos acham que, por elas serem crianças, ignorantes, podem ser perdoadas. Elas são ainda tão incivilizadas, tão primitivas. Todo o esforço dos seus pais, da sociedade, dos professores, dos padres é para descobrir como torná-las civilizadas, como torná-las sérias, como fazê-las se comportarem como escravos, não como indivíduos independentes. Não se espera que você tenha suas próprias opiniões. Você tem simplesmente que ser um cristão ou um hindu ou um muçulmano. Você tem que ser um comunista ou fascista ou um socialista. Não se espera que você tenha suas próprias opiniões. Não se espera que você seja você mesmo. A você é permitido ser parte da multidão, e ser parte da multidão não é nada mais que se tornar um dente de uma engrenagem. Você terá cometido suicídio. Na sociedade, o homem que ri totalmente, uma boa gargalhada, não é respeitado. Você tem que parecer sério. Isso mostra que você é civilizado. Rir é para crianças e loucos, ou para os primitivos.
Simplesmente entre em qualquer igreja e veja Jesus na cruz. Naturalmente ele está sério, e sua seriedade se espalha por toda a igreja. Rir ali parece fora de lugar. Tampouco ninguém jamais ouviu dizer que Deus tenha rido. As crianças podem rir, porque elas não esperam nada. E por não esperarem, seus olhos têm clareza para ver as coisas, e o mundo está tão cheio de absurdos e coisas ridículas. Existe tanto escorregar numa casca de banana, uma criança não pode deixar de ver isso. São nossas expectativas que funcionam como cortinas sobre nossos olhos. Devido a todas as religiões serem contra a vida, elas não podem ser a favor do riso. A risada é uma parte essencial da vida e do amor. As religiões são contra a vida, contra o amor, o riso, a alegria. Elas são contra tudo que possa fazer da vida uma grandiosa experiência de graças e bênçãos. Devido às suas atitudes anti-vida, eles destruíram toda a humanidade. Eles tiraram tudo que é vivo do homem. Os seus santos se tornaram exemplos para os outros seguirem. Seus santos são somente ossos secos, jejuando, se torturando muitas vezes e de muitas maneiras, encontrando novos recursos, novas maneiras de torturar seus ossos. Quanto mais se torturavam, mais se elevavam em respeitabilidade. Eles encontraram uma escada de ascensão, uma maneira de se tornar mais e mais respeitáveis. Simplesmente torture-se, e as pessoas irão idolatrá-lo e lembrá-lo por séculos. A autotortura é uma doença psicológica. Não há nada a ser idolatrado nisso, é um suicídio lento. Mas nós temos apoiado esse suicídio por séculos, porque se tornou uma ideia fixa em nossas mentes, que o corpo e a alma são inimigos. Quanto mais você torturar o corpo, mais espiritual você se tornará. Esta dicotomia é a razão básica pela qual a risada desapareceu do homem. Eu tenho visto fotografias de igrejas europeias da Idade Média. A função do pregador era tornar as pessoas muito temerosas do fogo do inferno e das torturas que elas teriam que sofrer lá. Suas descrições eram de tão vívidas que muitas mulheres costumavam desmaiar na igreja. Aquele que fizesse o maior número de pessoas desmaiarem era considerado o maior pregador. Essa era uma das maneiras de descobrir quem era o maior pregador. Toda a religião está fundamentada numa simples psicologia: medo, glorificado em nome de inferno, e ambição, glorificada em nome de céu. Aqueles que estão se divertindo na terra cairão no inferno. Naturalmente o homem se torna cheio de medo. Simplesmente por pequenos prazeres, por somente 70 anos de vida, ele tem que sofrer no inferno por toda a eternidade. Essa foi uma das razões pela qual Bertrand Russell abandonou o cristianismo e escreveu o livro, Por que não sou cristão? Ele disse, a primeira coisa que me fez decidir foi a ideia absolutamente injustificada de que pelos meus pequenos pecados seria punido pelo resto da eternidade. Ele disse, se eu contar todos os pecados que cometi de acordo com as Escrituras, e se incluir os pecados com os quais sonhei, que não cometi, o juiz mais severo poderá me mandar para a prisão por no máximo 4 anos e meio. Mas, por esses pequenos pecados, eu sofrerei por toda a eternidade. Que tipo de justiça é essa? Parece não haver relação alguma entre o crime e a punição. E então ele começou a olhar mais profundamente a teologia cristã. Ele ficou chocado por encontrar tantas coisas absurdas e ridículas e, finalmente, permanecer um cristão seria dar mostras de covardia. Ele renunciou ao cristianismo e escreveu um livro tremendamente significativo, Por que não sou cristão? Já se passaram quase 60 anos, e ainda não houve réplica desse livro por qualquer teólogo cristão. Na verdade não existe réplica alguma. Como você poderia justificar isso? Os papas e os grandes cristãos do mundo inteiro permaneceram calados. Eles condenaram Bertrand Russell, dizendo que ele iria para o inferno. Mas isso não é um argumento. Se realmente existir um céu e um inferno, o inferno será um lugar muito mais saudável que o céu, porque o céu estará cheio de ossos secos,
criaturas feias que foram chamadas de santas, torturando a si mesmas. Não é um lugar que vale a pena visitar. No inferno, você encontrará todos os poetas, pintores, pessoas cuja companhia será uma benção. Você encontrará Sócrates lá, Buda. Os hindus o jogaram no inferno porque ele não acreditava em Vedas, no qual toda a religião hindu está baseada. Você encontrará Mavira, porque ele não acreditava nos sistemas de casta hindu, ele o condenava. Você encontrará Bodhidharma, Xuan-Tzu, Lao-Tzu. Você encontrará todas as grandes pessoas que contribuíram para a vida, todos os grandes cientistas e artistas que fizeram essa terra um pouco mais bonita. Com o que seus santos contribuíram? Eles são as pessoas mais fúteis, as mais inférteis. Têm sido somente um fardo, e têm sido parasitas, eles têm estado sugando o sangue dos humanos. Eles estavam se torturando e ensinando os outros a se torturarem, eles estavam espalhando uma doença psicológica. Se essa terra parece tão doente, se a humanidade parece tão triste, todo o seu crédito vai para os seus santos. No céu, você encontrará todas essas criaturas, todos esses condenadores que não sabem amar, que não sabem como rir, que não sabem como amar, que não sabem como cantar, que não sabem como dançar, que não podem permitir que a humanidade tenha qualquer prazer, por menor que seja. A dor parece ser espiritual e o prazer materialista. Agora, a psiquiatra moderna sabe muito bem que esses santos eram esquizofrênicos. Eles não precisam ser idolatrados. Se você puder encontrá-los em algum lugar, leve-os imediatamente a um hospital psiquiátrico. Eles precisam de tratamento. Elas não são saudáveis, sua própria existência é nauseante. Mas ele tem sido os líderes da humanidade, e fizeram toda a humanidade sentir um tipo de náusea, criaram uma atmosfera de náusea. No dia em que o homem se esquecer de rir, no dia em que o homem se esquecer de ser brincalhão, no dia em que o homem se esquecer de dançar, ele não será mais um homem, ele terá caído aos níveis das espécies subhumanas. A brincadeira o torna leve, o amor lhe dá a luz, a risada lhe dá asas. Dançando com alegria, ele pode tocar as estrelas mais distantes. Ele pode conhecer os próprios segredos da vida. Esses são os 4 L's. Life, love, laughter, play. Vida, amor e riso, luz. Eles acontecem exatamente nessa sequência. Osho. Fim.